Direto da redação. Sabe que essa questão de pensão alimentícia não se esgota. Não, de jeito nenhum. Tem muita gente devendo, tem muita gente cobrando. Tem gente que tá desesperado que não vai dormir essa noite hoje. Nem fala. Nem fala. Mas pra fazer filho é maravilha, né? Mas na hora de dar educação, saúde, alimento... Mas o circo tende a se fechar com essa questão agora, né? Com essa questão do PIS. Além da alimentação, qual outro tipo de coisa pode incluir na pensão? Pode bloquear patrimônio para vender, para pagar. Uma coisa grave assim que você já viu, que você ficou assustado, que não é que foi culpa sua, mas que teve que ser necessário. Eu tenho um caso no escritório, devia pensão, ele devia 2 salários, ele pagava um salário, ficava atrasado, devia pagava... Enfim, executamos os alimentos, foi feita a busca ele não pagou, foi feita a busca, o juiz tem o Tribunal de Justiça tem convênios, né, com sistemas, né, que busca bens, carros, terreno, apartamento, não achou nada, procurou-se valores ativos nas contas, aplicação, poupança, não tinha, o juiz mandou prender. Ele foi preso, salvo no lugar Rondônia, um lugar desse aí, ele ficou os 3 meses preso, o juiz pode decretar até 90 dias de prisão, né? Pode ter 60, 30, 90. Ele ficou 90 dias preso e não pagou. Aí saiu. A dívida persiste. Não mais ele fica preso, mas a dívida persiste. Aí tem agora também o entendimento seguinte, que você pode pedir bloqueio de carteira de habilitação, passaporte, cartão de crédito, mas não me parece muito razoável você bloquear passaporte quem não tem dinheiro para pagar pensão. Então, sim, a carteira de habilitação até sim, que é um meio de coerção para quem paga, mas você tem que provar para o juiz que ele tem e não quer pagar, é aquele contexto. Dor de cabeça doida, né? E olha, tem um outro fator também, é o seguinte, que a rede social denuncia. O cara não tem dinheiro para pagar pensão, mas tá bebendo cerveja. Viajando, ostentando. E nós sabemos como são as pessoas, né? Como as pessoas elas têm necessidade de validação, têm necessidade de mostrar tudo em rede social. Estou mostrando, estou feliz e tal. O cara tá lá cheio de tatuagem no corpo, custa caro fazer uma tatuagem, né? O cara com carro não tem dinheiro. Isso então... É porque assim, a gente fala assim de pensão, mas assim, é um contexto muito mais amplo. Toda vez que tem-se um rompimento de um relacionamento, um divórcio, né? Muitas vezes são vingança. Exatamente. O cara acha que ele não pagar a pensão, ele está atingindo a mãe, não a criança. Porque ela não usa o dinheiro para a criança, o dinheiro para ela. Exato, nós comentamos isso esses dias. Então ele faz aquilo ali, na cabeça dele, ele tá atingindo a mãe, não é a criança, entendeu? Via de regra acontece isso. Você logo identifica, né? Quando ele é vingança, quando você sabe que não é, né? Realmente tem uns casos que, por exemplo, esse em específico, ele não tinha. Fazer o quê? Ele não tinha, ele vai matar, roubar, então, ele deveria ter pensado em não fazer o filho, mas enfim... Agora, tem casos que, de fato, o devedor se oculta patrimônio, furta-se de pagar a pensão porque não quer pagar para atingir a mãe. Entendeu? Infelizmente. É que pode, né? Esses amigos seus. O ser humano. Seus amigos, eu vou te falar uma coisa. Amigos meus não fazem isso, porque eu convivo com pessoas de bem. Que vergonha, Roberto Barbosa. Que vergonha. Se faz isso e diz que é meu amigo, pode. Ainda bem que nós temos um advogado aqui do lado. Senão já era. Quando nega, você negar para reconhecer um filho, você sabe que é seu. Você negar o pagamento de pensão a um filho. Isso pra mim não tem menor... Criança não tem nada a ver com isso. Assim, tem agora um entendimento... por exemplo, você casa com uma pessoa, né? Tem um filho achando que é seu, como você falou aí. Você registra lá e tal. Aí, depois de 5 anos, surge forte suspeita que o filho não é seu. Você entra lá faz o DNA, aí entra com a negatória de paternidade para excluir seu nome do registro. Tem juízes que entendem, tem alguns entendimentos, o seguinte, que você tem uma relação afetiva com a criança e mesmo não sendo pai biológico, você é obrigado a continuar pagando pensão. Isso, tem esse entendimento. Que loucura, hein? Pois Eu tive um processo aqui de uma negatória de paternidade, o cara era taxista e ficou-se provado no curso do processo, depois do exame de DNA, que ele não era o pai. O Ministério Público e toda ação que tem interesse incapaz, o Ministério Público tem que atuar no processo como fiscal. O Ministério Público deu um parecer dizendo o seguinte, olha, embora ele não seja mais o pai biológico, e comprovadamente não é, por meio de exame de DNA,
o Ministério Público entende que ele tem que continuar porque tem uma relação afetiva com a criança e tal. Só que não tinha, porque ele chegou a ser preso por falta de pagamento de pensão. Ele não tinha esse relacionamento, porque ele já tinha se separado da mãe da criança e ele meio que manteve o distanciamento. A gente fica até com pena da criança, porque a criança tem nada a ver com isso, né? Problemas de adulto, quem tem que resolver são os adultos, não tem nada a ver com criança. Mas aí o juiz contrariou o parecer do Ministério Público e exonerou ele da obrigação de pagar a pensão. Ou seja, não basta ser corno, tem ninguém ainda pagar a pensão. A verdade é essa. Mais ou menos isso. Não, toma na tarraqueta em 2 vezes. Foi chifrudo. Mas você tá rindo de quê? Mas é verdade. Mas olha só, mas a criança ainda assim, a criança não tem culpa. Isso é fato. Se ele criou uma relação de paternidade com a criança, se tem uma relação afetiva com a criança, não tem culpa nenhuma. A criança não tem culpa, concordo com você. É a que mais sofre. É a que mais sofre. A criança é que está sofrendo a situação. Você tem um outro caso que foi notório no Brasil, de Fernando Henrique Cardoso, presidente da República. Ele foi parlamentar antes. No período dele que ele foi parlamentar, ele teve um caso com uma mulher no Congresso. Essa mulher depois mudou para a Espanha. E essa mulher teve um filho na Espanha que era atribuído ao Fernando Henrique Cardoso. Ele tinha uma relação com essa criança como se o filho dele fosse. A mulher depois deu entrevistas e tal. E ele passou a ter uma relação com a criança, a conversar. O rapaz cresceu, virou um jovem. Lá na frente decidiu-se fazer um teste de DNA. Fernando Henrique falou com o rapaz: isso não vai afetar em nada a minha relação com você. A minha relação com você, com o pai e filho, nossa relação. Mostra o grande homem que ele é, né? Sim. Exato. Aí o exame de DNA comprovou que a criança não era filha dele. Olha só. E não era filha dele. Acontece muito isso. Fernando Henrique Cardoso, que hoje tá com Alzheimer, tá velhinho, com Alzheimer. Não reconhece. Ele nem lembra mais se foi presidente da República, né? Não lembra. Mas o reportagem falou, ele não lembra. Não lembra, ele tá com Alzheimer. Não lembra. Mas assim, foi um gesto de grandiosidade. Grande homem. Ele se agigantou. Agora tem gente que se apequena. Tem gente fica que com vergonha pela traição. O que vai ter de teste de DNA agora não tá no gibi. Agora, você que assim, tá pagando pensão, cuidado, hein? É importante só, a título de ilustração e de informação, que tem bastante gente acompanhando, muitas pessoas perguntam assim, às vezes chega lá no meu escritório, doutor, é porque meu filho tem 18 anos, não quero mais pagar pensão, não. Assim, primeira coisa, a maioridade não cessa automaticamente a questão da obrigação de alimentar, né? Primeiro você tem que entrar com uma ação de exoneração de pensão alimentícia para que o juiz autorize você a pagar a pensão. Segundo ponto, se o alimentado estiver fazendo faculdade ou curso técnico, comprovadamente matriculado, declaração, não pode pagar a pensão com a maioridade. Ele vai pagar até o término do estudo ou até os 24 anos, o que acontecer primeiro. Ou seja, fez 24 anos, está fazendo faculdade, ele já pode parar de pagar. Fazendo a faculdade ou curso técnico e tem lá 23, 22 anos, pode parar de pagar também. Então é o que acontecer primeiro, tá? Então não é simplesmente, fez 18 anos, eu vou parar de pagar. Não é tem assim. Que ter uma decisão judicial que autorize você a parar de pagar. Interessante. A Lúcia, que também é advogada de Macaé. Bom dia, amigos. Acordamos com preguiça e ritmo de férias. Um abençoado dia para nós aqui. Está um frio com vento. Beijo carinhoso da família Tutu e Toia. E a Lúcia está dizendo aqui o seguinte: quem sofre com tudo isso são as crianças que vão crescer com traumas para o resto da vida. Infelizmente. Exatamente. Eu tô com 3 perguntas aqui. Eu sei que o tempo nosso está curto. O José Marques é de Cabo Frio. Em quais situações, doutor, o valor da pensão pode ser aumentado, reduzido ou revisado? Vamos lá. Como falado aqui anteriormente, meu bom dia, você tem que fazer a prova da mudança da situação econômica de quem paga. Você fala, olha, ele trabalhava lá de motorista de aplicativo, mas ele passou no concurso para o Tribunal de Justiça, agora ele quadriplicou a renda dele. Então, a situação econômica dele mudou. Você pode pedir a revisão. E no sentido inverso, olha, ele era representante de remédio, ele ganhava X, ele agora não tem mais a representação, ele está trabalhando num comércio, ele ganha menos X. Pode pedir a revisão para abaixar o valor da pensão. Luciano Gomes, de Barra do Ipiraí, Rio de Janeiro. Como funciona a guarda compartilhada em relação ao pagamento da pensão? Isso vai valer também para o Pix parcelado, concorda? Sim, isso aí, a questão de pensão para guarda compartilhada é um pouco mais complicado. Mas dá só um resumozinho. Assim, basicamente a pensão é fixada naquele porque quem paga tem que ser feito aquele pagamento para o período em que o filho fique sob a guarda
do cônjuge, né? Porque fica aqui comigo, janeiro, fevereiro e março. Ele tá comigo, então a mãe teria que pagar. Aí ele voltou pra mãe. Abril, maio, junho e julho. Eu tenho que pagar. Certo. Entendeu? Seria assim. E aí, nesse período em que eu tenho que pagar, se eu sou autônomo, valeria também a questão do Pix. Mas voltando à informação anterior, o juiz teria que delimitar esse prazo, esse tempo, tá? Só para fechar, a Catarina Guiar de São João da Barra. Despesas extras, como escola, plano de saúde, atividades, entram na pensão também? Sim. Inclusive, isso é calculado para fins de fixação. Tudo isso é calculado para que se ache um número X para começar o norte para fixar o valor da pensão. E a pensão alimentícia também inclui, então, o pagamento também de atividade, qualquer atividade extra que a criança esteja fazendo? Sim, uma natação, isso, né? um balé, uma natação, um curso de inglês, tudo isso também entra como gasto, né? Porque a criança tem que fazer, né? Tá assegurado ela o direito ao esporte, ao lazer, à cultura, entendeu? Sim, perfeito isso. Eu acho que e a questão também é o seguinte, o juiz que vai pra vara de família, ele aprende a lidar também com várias situações, né? O cara já tá cascudo ali. Mas tinha um juiz aqui em Campos, saudoso Dr. Elvio Grande, pai de João Paulo. Dr. Elvio brincava que quando ele era juiz em Macaé, quando ele veio pra Campos, uma vez ele falou, ele ficou como juiz da 2ª vara de famílias, órfãos e sucessões. Era uma vara que incluía tudo isso. Ele falou, Flávio, eu não gostava muito de ser juiz da vara de família, não. Eu falei, por que, doutor? Eu me sentia a morte. Eu falei, a morte? Quando você casa, o juiz não fala, até que a morte os separe. Aí como eu separava, eu me sentia a morte. Dr. Elvio, as piadas dele, daria um livro, as piadas dele. Quem fala, às vezes, de Dr. Elvio é o Saulo lá, o Saulo Peçanha, conta algumas anedotas do Dr. Elvio lá. Ele era sensacional. O Saulo, ele tem um livro que ele escreveu sobre, assim, questões que ele cobriu como jornalista, que ele presenciou, que são as chamadas... São sátiras, né? Sátiras baseadas em fatos reais. Então, é muito interessante. Deixa eu botar esse áudio aqui para uma questão de lealdade ao meu querido Fernando Guimarães. Deixa eu ver aqui. Que ele me mandou aqui e deve ser alguma coisa relacionada à terra de Flavinho lá. Marataízes. Praias lindas, né? Muito. Rapaz, o Marataízes estava com um problema uns 10 anos atrás, que meu pra mim já tá fora, né? O mar tava comendo erosão. tudo. É mesmo? Chegou-se o ponto lá de o mar comer a rua, só lugar para passar um carro. Aí o governo do estado, que era o presidente da Assembleia, era o Teodorico Ferraz, filho do Ricardo Ferraz, que era senador, e a Norma, que era prefeita de Itapemirim, fizeram uma força-tarefa. E a Norma é a esposa do Ferraz. Do Ferraz, exatamente. E, cara, veio um navio europeu, ele ficava em alto mar com uma tubulação, jogando areia. Primeiro construiu-se um espigão, ali perto da igreja, no centro. Depois fez quebra-mar. Fizeram 3. Aí, deve ter feito algum estudo para isso. Veio esse navio, jogou a areia de alto mar e os tratores estavam espalhando. Hoje... tem uma orla de areia recuperada e para você chegar da pista à água, vamos botar assim, à beira-mar, você vai andar aí no mínimo uns 80 metros, 100 metros. Conseguiu resolver? Conseguiu, será até que agora. Aquelas imagens que a gente costuma ver aqui? Tem as imagens ao vivo aí de Marataízes. Mas tem acho que não aí. consegue Inclusive colocar agora, e não foi só isso não, recuperaram a orla, fizeram quadra na beira da praia, fizeram tipo uma ciclovia para caminhar, Então, para andar, são ficou lindo. São as imagens que a gente sempre exibe aqui. assiste. Então ali então era um ponto de erosão. Aquele ponto que a gente mostrou. Era pré-central ali na trabalho entrada. de engenharia, ele chamou uma equipe Sim. técnico, de engenheiros. Foi feito um estudo. Me parece que eu vi em algum lugar que a Carla Capucci também assinou lá em São João da Barra eu tô ouvindo estudo, isso né? agora. O Teodorico Ferraz hoje é prefeito de Cachoeiro. Ele é pai do Ricardo Ferraz, que é vice-governador e é candidato a governador do Espírito Santo. E a Norma é esposa do Ferraz. Isso. E era deputada, depois de ser prefeita, foi deputada federal. Exato, foi prefeita de Itapemirim. Então foi assim... Foi uma força conjunta da família Ferraz, né? E o Ricardo era deputado. Era senador. Senador da República. Ferraz era senador. Foi uma força... Né? Gastou-se assim, um dinheiro
bom, Relevante. alto, à época, se eu não me engano, há 10 anos atrás foi 37, 40 milhões, mas resolveu. Resolveu. Vê se são Olha, essas imagens lá. as imagens. É, isso aí é a Praia Central. É a Praia Central. Ali Praia tava, Central. aquela É. erosão tava chegando até a pista. Tava aqui, onde tá essas pessoas indo de bicicleta, a água do mar só tinha lugar pra passar um carro ali. Isso aqui era tudo água. Onde tá vendo essas barracas, essa areia aí. mesmo? Era Ó, tudo lá água. no cantinho da tela é o espigão. Foi feito um espigão grande pra dentro do mar. Aí, do lado direito da tela, né? Seguindo ali do lado direito, na beira-mar, tem um quebra-mar logo ali, ó. Se você der o zoom, você vai ver um quebra-mar. Isso aí é a Praia Central. Não existia nada disso aqui. Isso aqui era tudo água. Ah lá, o isso aí. quebra-mar. Ah lá, o quebra-mar lá, ah lá. Sim, quebra-mar tá lá na as frente. pedras lá, né? O quebra-mar. E depois tem mais dois. Tem esse, um lá no meio, perto daquele prédio, um lá no final. E aí, isso aí, no verão, não tem lugar pra você botar uma barraca. Que E legal. tanta gente. Agora você veja, então pode ser que São João da Barra vai fazer um estudo, Exato. vai estudar uma medida que não seja a mesma, mas um serviço também de Porque, olha só, uma coisa importante falar que se assemelha muito com o São João da Barra, porque tem o Rio Itapemirim, que ele deságua no mar ali. É um pouco longe dali, né? Mas Sim. teria a mesma coisa, que é o Rio Paraíba, que deságua lá em No mar. Atafona. Uhum. E por incrível que pareça, depois que foi feita essa obra, dificilmente você vê uma água escura em Marataízes. Não Dificilmente, não tem. Água clara, verdinha, calma igual uma piscina e água clara. É perceptível nas imagens. Perceptível. Põe aí o áudio do Fernando Guimarães, por favor, Fabrício, pra gente saber o que ele tá nos dizendo aí. Roberto, essa é a situação hoje lá de Paulo Collor com a comunidade. O município não. Esse negócio de cesta básica e tudo. Eu acharia de bom tom se a gente pedir a Paulo para ligar para você, para ele te explicar a situação, para você dar um espaço. O pessoal está pedindo socorro. Alô, querido? Eu estou indo para. Agora eu Pra entendi Vitória. o que ele tá falando aí. O Fernando, na verdade, ele tá se reportando a Itapemirim, que a gente tá falando Uhum. aqui. Ele mandou aqui pra mim aqui umas sugestões de pauta aqui internamente aqui. Itapemirim, a situação lá tá gravíssima com relação à cesta de alimentos. A gente vai entrar nesse tema, viu, Fernando? Quinta-feira, eu vou ligar pro Paulo, que é vereador aí em Itapemirim, e a gente vai entrar nesse tema assim. Ele tá falando de Marataízes, seu conterrâneo lá de Marataízes. Na verdade, a minha esposa é de Cachoeiro, né? E todo mundo que mora em Cachoeiro passa verão em Marataízes. É como se fosse a praia do cachoeirense. Campos, Atafona, Gruçaí. Todo mundo que mora em Cachoeiro tem casa em Marataízes.